pessoal, era como você ganhar dinheiro com geoprocessamento através de um produto voltado ao agronegócio. Na semana passada, na quarta-feira da semana passada, a gente falou sobre isso, mas falamos muito na teoria, muito no campo das ideias. Então hoje eu quero mostrar na prática, nós vamos fazer um produto aqui do zero, vamos construir ele e mostrar como que se faz esse produto e você vai poder até, quem sabe, vender esse produto aí para vários clientes. Eu escolhi um produto que é o mapa de uso e ocupação do solo ou planta cadastral, ou a gente pode dar diversos nomes para eles. Então, eu escolhi esse produto porque ele é um produto que vai se aplicar a qualquer propriedade rural, ou seja, você vai ter um leque maior de opções de clientes para você poder vender o seu produto. Então, a intenção é que eu traga aqui algo mais, vamos dizer, que é possível você vender em massa, você tem chances maiores de encontrar clientes para esse produto, porque tem alguns outros que são mais nichados e você teria ali que abordar pessoas mais específicas e clientes mais específicos. Nesse não, esse que a gente vai abordar hoje aqui, você vai poder vender para muita gente. Então, sem mais enrolação, pessoal, vamos começar a trabalhar. Eu estou aqui já com o meu ArcGIS aberto, eu já adiantei algumas etapas aqui para a gente poder ganhar tempo, para ser mais objetivo, não ficar pesado para vocês assistirem. Então, eu tenho aqui já o ArcGIS e o que eu fiz, pessoal? Eu baixei uma cena do Landsat, do Cibers 4A, estou com o Landsat na cabeça, do Cibers 4A, que são imagens que têm uma resolução bem interessante, são imagens gratuitas que vão servir de subsídio para eu fazer meu mapa de uso e ocupação do solo. O que é o mapa de uso e ocupação do solo? É um mapa que você vai conseguir extrair e identificar quais os usos existentes dentro dessa propriedade. As áreas de vegetação, as áreas de uso agrícola, pastagem, que mais? As áreas de infraestrutura existentes na propriedade, hidrografia, áreas de reserva legal e por aí vai. Então você vai fazer meio que um cadastro da propriedade, caracterizando todas as estruturas existentes dentro dela e os usos dessas estruturas. Então, isso você pode fazer de forma mais genérica ou você pode fazer de forma mais detalhada. Vai depender aí da necessidade do seu cliente. Então, hoje a gente vai fazer aqui de uma maneira um pouco menos detalhada, porque eu vou meio que abstrair as informações. E vocês vão entender mais na prática como vai funcionar. Então, para que eu faça essa caracterização, eu preciso primeiro de uma imagem de satélite. É o meu insumo base principal para eu fazer. Você poderia fazer isso em campo, extrair esses elementos através de um mapeamento de campo, utilizando um GPS de navegação, por exemplo. Mas, assim, você demandaria mais tempo, mais custo, é mais desgastante. Eu vou fazer aqui com vocês de uma maneira que você não vai ter trabalho de campo nenhum. Você precisa simplesmente ter o limite da propriedade que você vai trabalhar, que você vai fazer esse mapa, e as imagens de satélite, claro, você ter aqui acesso a algum software de SIG. Eu estou fazendo aqui no ArcGIS Desktop, mas isso daqui vai se aplicar também lá no ArcGIS Pro, que tem praticamente as mesmas funções. Então, se você tem acesso a um dos dois, vai funcionar da mesma maneira. Dito tudo isso, a gente já vai começar aqui. Eu estou com as minhas imagens de satélite, eu estou aqui com o meu limite da minha propriedade. Antes de tudo, eu vou definir aqui o meu data frame. Ele está aqui no WGS8423S. Deixa eu ver em qual que é o sistema de referência que está definido essa área. Vamos descobrir qual que é o meu shape, qual que é o datum do meu shape. É importante você já definir o seu data frame assim, para ficar tudo certinho. Ó, é Sirgas 2022S. Então a gente vai definir o data frame dentro desse mesmo sistema de referência para poder ficar padronizado. Sirgas 2022S. Beleza, agora sim. O que aconteceu, pessoal? Eu percebi que aqui as coordenadas não estavam batendo, elas estavam meio estranhas. Então, por isso que eu vi que tinha alguma coisa errada na minha definição aqui. Então, eu vim aqui e defini o meu sistema de referência. Por exemplo, se eu voltar aqui para o 23S, olha aqui, a coordenada fica muito estranha. Eu, por conhecer a área, eu sabia que essa não era a coordenada certa. Então, eu voltei, alterei aqui o sistema de referência para 22S. Como que eu acho o TM22S, Gustavo? Tem alguns vídeos lá no canal, pessoal, que mostra como faz isso, viu? Eu não vou hoje aprofundar nessa parte, eu só favoritei o meu datum aqui, meu sistema de referência, para a gente poder ser mais objetivo.
Feito isso, a gente vai agora fazer um processamento dessas imagens. Quando eu faço download dessas imagens de satélite, por exemplo, do Cibers 4A, você baixa elas banda a banda. Deixa eu só conferir aqui, pessoal, se está tudo certo com a transmissão. Até então está tudo certo, ó. Quem quiser pode, como eu disse, opinar, dar uma boa noite, fique à vontade, viu? Aqui no chat para você poder, vou até dar uma boa noite aqui para vocês verem. Então você pode dar a sua opinião, você pode dar o seu oi aqui, tirar suas dúvidas, fiquem à vontade, viu, pessoal? Esse momento aqui é de vocês para que eu possa aqui também entregar o melhor conteúdo para vocês nessa noite. Então, feito isso, eu estou aqui com as minhas imagens. Quando eu faço download, as imagens elas vêm em bandas separadas, elas vêm banda a banda, ou seja, cada banda ela tem ali, faz parte do espectro eletromagnético. Inclusive, essas três bandas aqui, elas fazem parte, a banda 1, 2 e 3, elas estão dentro do espectro do visível. Como que eu sei isso, Gustavo? Você vai precisar descobrir. Se você vai baixar as imagens de um satélite, você precisa pesquisar antes. Quais são as características desses satélites? Qual banda corresponde a qual faixa do espectro? Ou seja, para que você possa baixar de forma correta as bandas certinhas. Eu já mostrei, o do Cibers 4A eu não vou mostrar aqui também, pessoal, porque eu tenho uma live lá no meu canal. Se vocês tiverem uma dúvida, volta alguns vídeos atrás. Tem uma live onde eu mostro como você baixa as imagens do Cibers 4A e lá eu mostro algumas das características desse satélite. Então, eu não vou aqui me alongar muito nessa parte, porque eu já tenho alguns vídeos aí que explicam bastante sobre essa parte. Então, dá uma mexidinha lá, busca lá no canal que você vai conseguir tirar essa dúvida. Então, eu pesquisei antes, que a banda 1, banda 2 e banda 3 é a banda do azul, do verde e do vermelho. E essa banda 0, pessoal, é a banda pancromática. O que é a banda pancromática? É a banda que tem uma resolução um pouquinho melhor do satélite. Uma banda que ela é única em tom de cinza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar, eu vou pegar a resolução espacial, ou seja, o nível de detalhamento dessa banda 0 e trazer para as bandas 1, 2 e 3, que eu consigo fazer uma composição colorida. Sendo assim, eu tenho uma imagem colorida com uma resolução melhor. Eu vou pegar o melhor dos dois mundos e juntar em uma cena só. Eu vou fazer isso tudo através do Image Analysis, que é esse daqui, ó, essa ferramenta aqui, que inclusive também já tem vídeo lá no canal sobre ele. O que eu vou fazer primeiro, pessoal? Eu vou fazer primeiro uma junção dessas bandas em uma imagem só. Eu vou juntá-las em uma imagem só para que eu consiga fazer esses processos mais automatizados. Então, selecionando todas elas, eu vou vir aqui, ó, não é aqui, desculpa, é aqui, ó, em Composite Bands, ou seja, eu vou juntar as três bandas em uma só, como se elas fossem uma única imagem. Vou dar um OK, vou gerar essa banda, tá aqui, ó, já gerei a minha imagem, ela está aqui já certinho, ou seja, eu posso até excluir essas três se eu quiser. Eu vou deixar aqui só porque se eu tiver um probleminha e perder, eu posso refazer o processo. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou juntar, vou fazer um processo de fusão de imagens. O que é a fusão? É isso que eu disse, é você juntar, combinar essa banda com essas outras, combinando as suas informações. Vamos lá? Eu vou selecionar essas duas. Eu vou vir aqui, ó, em Pan Sharpen. E nós vamos fazer aqui a fusão dessa cena. Vamos ver se ela ficou certinha, se bateu. Como que eu sei, Gustavo? Vendo, dando um zoom para a imagem e vendo o nível de detalhamento que ficou essa nova cena. Vamos ver? Depois disso aqui, ó, você pode escolher... Ops, deu uma travadinha aqui. Selecionando aqui esse Pan Sharpen, usando essa ferramenta aqui... A gente está dando umas travadas hoje, pessoal. Vamos ter só um pouquinho de paciência aqui comigo. Beleza. Usando essa ferramenta aqui, eu consigo meio que desligar e ligar novamente. Olha aqui, quando eu faço isso, eu mostro o que está embaixo da cena. A outra imagem, que é a imagem antiga, sem fazer a fusão. Olha a diferença da qualidade de uma imagem para outra. Olha aqui.
A de baixo ela está bem mais pixelada, você não consegue um nível de detalhamento adequado. Olha a diferença da imagem de cima, que eu já tenho aqui um nível de detalhamento bem mais interessante, que assim eu consigo fazer o meu mapeamento de uso e ocupação do solo. Vou desligar aquela cena que eu fiz, eu vou até excluir ela, se der algum probleminha eu adiciono de novo, não tem problema. Vou usar só essa cena aqui, que eu tenho já fusionada. Vou fechar, e o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou fazer aqui, vou alterar a composição dessas cores. Por quê? Vocês estão vendo que a cor está meio estranha? Ou vocês não estão percebendo que ela está um pouco estranha? Porque eu preciso alterar aqui, eu vou alterar a posição, os canais de cores de cada banda. Ou seja, eu vou colocar aqui a banda 1 no seu lugar, que é no azul. E a banda 3, que é o vermelho, eu vou pôr no vermelho. Ops, acho que tem alguma coisa errada aqui. 1, 2 e 3. Ainda não ficou certo. Acho que as bandas mudaram de composição. Então vamos voltar do jeito que estava. E nós vamos refazer a composição dessas bandas. Vamos ver se agora vai bater, se vai ficar na cor real. Ainda não. Não sei o que está acontecendo, pessoal. Estamos tendo aqui algum probleminha. 2, 3, 1. Deixa eu fazer uma verificação aqui, gente. Vou voltar as bandas aqui. Só para ver o que está acontecendo com a nossa composição de cores. Quem for chegando aí, viu, pessoal, pode ir dando oi, dando boa noite. Isso aqui acontece mesmo, né? Como o povo fala, programa ao vivo é assim mesmo. Deixa eu fazer a nova composição de novo aqui. Descobrir o que aconteceu. Ah, não, peraí. Essa daqui, ela vai ficar na composição de cor real quando eu faço essa alteração. Olha, essa daqui está batendo, está tendo algum probleminha nessa composição. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Deixa eu fazer uma nova fusão. A cor que deve ficar é essa cor aqui, ó. Que é a composição certa. Eu vou tentar rever o que está acontecendo aqui. Eu acho que é isso mesmo, gente. Não, tá certo. Eu que tô aqui maluco achando que tá errado. Gente, eu tava me induzindo a um erro aqui. É isso mesmo. Tá aqui em cor real, ó. Tá batendo certinho. Beleza. Não, eu que tô maluco aqui. Por conta desses pivôs que ficaram em tom mais azulado, eu pensei que tava com a composição de cor errada. Beleza, pessoal.
Vamos voltar tudo aqui. Peço desculpas aí pela falha, eu acabei me confundindo aqui. O que eu fiz aqui, pessoal? Voltando aqui à realidade. Eu alterei os canais de cores aqui das bandas para que ela fique na cor real, que é essa, o verde, o vermelho no canal, a banda do vermelho no canal do vermelho, a banda do verde no canal do verde e a banda do azul no canal do azul. Assim a gente tem a composição de cores real. Se eu alterar aqui, você vai alterar a composição, podendo assim brincar com as cores mesmo, para poder extrair informações diferentes da sua imagem. Beleza? O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou fazer um recorte. Eu quero recortar só a minha área do meu imóvel aqui. Por quê? Porque essa imagem ela vai pesar um pouquinho aqui no meu ArcGIS. Se eu for usar só ela, se eu for usar ela inteira, essa cena desse tamanho, ela vai pesar um pouco aqui e vai me atrapalhar na hora de fazer os mapeamentos. Vocês vão perceber, ela demora um pouquinho assim para carregar e tudo mais. Então, eu vou fazer um recorte só da parte que está dentro da propriedade, que é o que me interessa. O que está fora não me interessa. Como que eu recorto? Eu vou abrir o ArcToolbox. Vou vir aqui em Special Analysis Tools, Extraction, Extract by Mask. Vou escolher a imagem, que é esse PanSharp, esse nome estranho aqui, que é a imagem fusionada. Vou escolher aqui o limite da minha propriedade, que é a minha máscara de recorte. Eu vou dar um diretório de saída para esse arquivo. Ó. Eu vou salvar dentro de onde está as pastas das imagens originais. Está aqui live, eu vou chamar ela de recorte. Beleza, vamos recortar. Pode ser que demore alguns minutinhos, mas acho que nem tanto. Vai ser rápido, ó, já está terminando. Ele recorta todas as bandas, como são 3, então vão ser 3 processos de recorte. Beleza, está quase lá. Ok. Vou desligar esse. E agora eu vou fazer novamente aquele processo de alteração aqui, ó, pessoal, para poder mudar a minha composição de cores, ó. Pronto, agora ficou em composição de cores real. Ela ficou com a saturação ela ficou um pouco mais escura, né? Se a gente perceber, mas isso é normal. Quando a gente faz algum recorte de alguma cena original no ArcGIS, algumas vezes ela altera um pouquinho o brilho, o contraste de cores. Então você pode vir aqui, selecionar ela, você pode alterar um pouquinho aqui, ó. Você pode colocar ela mais escura, mais clara. Fica a seu critério. Você pode colocar aqui, ó. Esse DRA ele vai de fato dar uma estourada maior na sua imagem. Mas fica muito bom também. Eu vou até deixar ele marcado porque assim fica mais fácil de eu visualizar. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? A gente precisa caracterizar essa propriedade a partir dos elementos que existem dentro dela. Eu vou criar aqui alguns shapes dentro da nossa pasta. Aqui eu vou até colocar o nome. Usando o ArcCatalog, vou criar uma pasta chamada Uso do Solo. E dentro dessa pasta, eu vou já criar aqui um shape. Eu vou criar um shape único. Nós vamos fazer tudo dentro do shape, que eu acho que assim vai ser bem mais fácil. Uso do solo. Vou criar ele no shape do tipo polígono. Vou aqui já colocar no mesmo sistema de referência do outro. Vou criar dois aqui, um shape de linha. Uso do solo, linha. Porque eu sei que vão ter alguns elementos de linha. Vou definir o sistema de referência. Pessoal, se eu estiver indo muito rápido, vocês vão falando aí no chat, viu? Para poder eu dar uma seguradinha. Porque eu quero aqui tentar ser dinâmico, eu quero concluir aqui. Não quero demorar muito para terminar essa live de hoje. Opa, desculpa, gente. Engasgado aqui, vamos. Beber uma água para resolver. Beleza. Criei os dois, eu vou fazer o quê? Eu vou criar aqui algumas colunas
dentro desses shapes. Eu vou criar aqui, ó, dentro da coluna Fields, eu vou criar aqui uma coluna com o nome de descrição. Vou colocar só descri. O tipo dela vai ser texto. E eu vou colocar aqui 256 caracteres, o máximo. Porque nós vamos classificar todos os elementos dentro da tabela de atributos. Linha, pelo que eu já imagino aqui, só vai ter um tipo. Então, eu não vou nem criar coluna lá dentro. Vai ser somente a hidrografia. Mas, mesmo assim, acho que eu vou criar para ficar bem organizado. Vou colocar aqui descri, texto, 256. Criei essa coluna, agora eu vou adicionar esses dois elementos aqui para dentro. Deixa eu só ver aqui, pessoal, se está tudo certo. Não caiu. Tá tudo certo. Vocês vão me dando aí um feedback, viu? Se estiver ruim, o áudio, alguma coisa desse tipo. E é isso daí. Adicionei aqui dentro. O que nós vamos fazer agora, pessoal? A gente vai fazer um mapeamento. Nós vamos fazer os desenhos mesmo. Desenhar em cima da imagem os elementos existentes aqui dentro. Mas antes disso, a gente precisa saber identificar os elementos. A gente precisa saber interpretar esses elementos. Como que a gente consegue interpretar essa imagem como ela está aqui? Primeira coisa que eu consigo ver. Essa parte que está um pouco aqui esverdeada, vamos dizer assim, ela é uma área que tem vegetação nativa. Por quê, Gustavo? Pelo estilo dela, ela não tem um padrão geométrico regular. Ela tem uma certa rugosidade que você percebe aqui. Ela não é chapada, ela não tem aquele chapado na textura. Ela não tem uma textura chapada, ela é uma textura rugosa, você percebe. Não tem padrão geométrico e tem uma cor esverdeada, que são os indícios de que isso é uma vegetação. Então, eu já sei que tem uma parte de vegetação, que é onde é essa parte mais esverdeada, inclusive essa daqui, que é uma parte mais rala, que está em regeneração. Eu tenho aqui dois pivôs para uma área irrigada, que é essas áreas circulares aqui. Como você sabe que é um pivô, Gustavo? Isso aqui é a experiência, quando você vai trabalhando, você sabe que é um pivô. Quando você tem uma área rural, agrícola, circular dessa maneira, isso caracteriza uma área de um pivô, que é uma área irrigada. A gente vê aqui o centro do pivô, a área que o braço do pivô que faz a irrigação, então você consegue tudo identificar isso dentro da própria imagem. Feito isso, a gente tem mais alguns elementos. A gente tem umas áreas do entorno dos pivôs, que é uma área aberta. Deixa eu desligar o DRA, porque ele vai fazendo essa alteração conforme eu dou meu zoom. Deixa eu só ver aqui uma coisinha, pessoal. Vamos lá, continuando. Então, além disso, eu tenho essas áreas do entorno, que são áreas que têm a mesma característica da área dos pivôs, só que a diferença é que não é irrigada. Com certeza, isso daqui é uma área de sequeiro. O que é uma área de sequeiro, gente? É uma área de plantio que depende da chuva para poder ser irrigada, não é? Ela tem uma irrigação que depende da chuva. As áreas de agricultura irrigada não depende, claro, obviamente, ela é irrigada por alguma maneira. Pivô, gotejamento, aspersão, não sei. Então, aqui tem uma área que provavelmente é uma área de agricultura de sequeiro. A gente tem também essa área que é preta aqui, ó. O que é essa área preta, esse preto chapado? Isso daqui, pessoal, é água. Toda vez que você vê uma área que tem essa parte chapada, vou até mudar a cor aqui só para ver o limite, põe um amarelo. Quando você tem uma área que está preta, lisa, dessa maneira, é indício de água. Isso daqui é uma barragem. Claramente é uma barragem. E a gente tem aqui, com certeza, um recurso hídrico que está acompanhando aqui, alimentando essa barragem. Identificou, você fez uma identificação prévia na imagem dos elementos que tem lá dentro, as características. A gente tem algumas edificações. A gente tem um galpão aqui, a
A gente tem uma área edificada aqui e algumas muito pequenas aqui, mas a gente não vai caracterizar as edificações. Nós vamos fazer só... E tem acho que um paisagismo aqui, não parece ser uma vegetação nativa. Parece ser uma área de paisagismo, algum eucalipto, alguma coisa dessa natureza, algum pomar. Então, a gente vai caracterizar de uma maneira um pouco diferente. Dito tudo isso, nós vamos fazer o que agora, pessoal? A gente vai começar a extrair essas informações da imagem de satélite. Fazendo o que? Fazendo o mapeamento dela. Dentro do uso do solo, eu vou tirar o preenchimento dele, vou colocar ele aqui de vermelho, o shapefile, vou colocar ele em modo de edição, Start Editing. Feito isso daqui, a gente vai começar a desenhar. Vou clicar aqui em Create Features, vou clicar em cima do uso do solo. Eu vou fazer, a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, vai ser essa barragem. Como que eu vou fazer ela? Basta você clicar na tela e fazer os desenhos mesmo. Vou habilitar o meu Snap aqui, que está desligado, mas provavelmente o seu vai estar ligado. Deixa eu ver se a transmissão está rodando, gente. Tá rodando. Tudo certo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir perguntando, viu? Essa agora vai ser uma parte que vai ser bem repetitiva, mas eu vou tentar fazer ela da maneira mais dinâmica possível. Como que funciona? Eu vou aproveitar o limite da minha propriedade e eu vou clicar na tela e ir desenhando na imagem. Ó. Vou desenhar mesmo, respeitando os limites que ela me mostra. Ó. Só onde tem essa área preta. Eu estou desenhando com um zoom um pouco mais distante, pessoal. Mas você poderia dar um zoom mais aproximado para ter uma precisão maior no clique. Tá? Mas só para a gente poder ganhar tempo aqui, não demorar muito essa parte. Chegando nessa parte final, eu quero respeitar esse limite. Vocês percebem que tem alguns vértices aqui no meio. Para que eu consiga terminar esse mapeamento, eu vou usar a ferramenta Trace. Como funciona? Eu vou... o próximo clique aqui, para poder aproveitar o limite dessa propriedade, eu vou clicar usando o Trace. Porque quando eu clico com o Trace, o próximo é só você passar o mouse em cima, que ele já vai desenhando e marcando exatamente em cima dos vértices, respeitando o limite dessa propriedade. Para terminar, eu dou um duplo clique no final, eu finalizei a edição aqui. Deixa eu ajustar aqui a minha tela. Finalizei a edição da minha área, da minha barragem, a minha hidrografia. Quando terminando, eu vou habilitar essa opção aqui, ó, atributos. E já vou atributar ela aqui, eu vou colocar o nome dela de barragem, porque no final eu vou classificar esse único shape aqui e assim eu vou ter um único shape, todas as informações, só porque eu vou ter elas classificadas na tabela. Isso vai facilitar o processo. Fiz isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou traçar a minha vegetação. Vou fazer o mesmo processo, Create Features, vou clicar em uso do solo, vou clicar aqui no limite da propriedade e vou começar a traçar a minha vegetação. Eu vou traçar de forma um pouco mais grosseira, pessoal, só para ser mais rápido, viu? Mas você precisa respeitar exatamente os limites aqui da área de vegetação. Ó, eu vou pular. Isso aqui com certeza é um paisagismo, então eu vou pular para cá. Eu vou traçar aqui até terminar, até chegar no limite. Para concluir, eu vou usar o Trace de novo. Eu vou clicar aqui no final. E vou até o ponto inicial. Duplo clique, eu finalizo a minha edição. Vou continuar editando aqui, mapeando a minha vegetação. Essa parte aqui, tudo é vegetação. Estão percebendo? Então, eu vou usar o Trace já de cara. Ó. No limite da propriedade, eu clico, posiciono o mouse e passo por cima. Ele já traça para mim automaticamente. Ó. Vou aproveitar o limite dessa barragem que pega um pouco da vegetação. Vou parar aqui, vou continuar fora do Trace, aqui voltando para essa ferramenta do Straight Align. E vou clicando aqui e traçando a minha vegetação. O que eu estou fazendo aqui, pessoal, nada mais é do que a vetorização, viu? É o mapeamento. Então, isso pode ter vários nomes. Eu vou tratar esses, eu vou mapear esses aqui também. Eu ia tratar como uma área de
como eu disse, dos outros mais ornamental, mas eu vou pegar ele aqui também. Para aproveitar o limite da barragem e não sobrepor, vou clicar no Trace, vou clicar em cima da barragem, posicionar o mouse em cima até o final, concluir. E a gente tem algumas vegetações aqui para cima também. Vocês percebem que pode parecer lento, mas não é. Rapidinho você faz, ó. Ctrl Ace, marquei aqui. Vou continuar aqui e vamos embora, ó. Errou, como eu atravessei muito para dentro, dá um Ctrl Z, você volta e continua clicando na tela. Ó. Vou clicar Ctrl Ace o próximo, clico em cima e começo a aproveitar o limite da fazenda para traçar, para, sendo assim, não ter nenhum tipo de erro topológico. Ó. Parei aqui, vou continuar agora com a outra ferramenta do Straight Segmento. Pessoal, se tiver alguma dúvida, se não estiver ficando claro, viu, podem ir postando aí no chat, por favor. No chat dessa nova ferramenta, eu queria muito feedback de vocês, se vocês gostaram dessa ferramenta. Se é uma ferramenta que pode ser usual aí para o nosso dia a dia, até para o nosso evento de amanhã. Então, gostaria muito do feedback de vocês. Finalizando com um duplo clique, tem mais esse fragmentozinho aqui. Vou pegar aqui já de cara o Trace. Ó, vou traçar até onde está o limite da propriedade. E vou agora, ó, finalizar. Beleza. Terminei essa parte. Terminei a vegetação. Vou colocar esse como vegetação também, porque ela é uma área que está em regeneração. E é isso daí. Mapeei toda a minha vegetação, não é, pessoal? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mapear mais dois elementos, que é os pivôs e essa área aqui, que eu vou chamar essa área de quintal, que é uma área administrativa, ou melhor, de área administrativa, que é onde fica a sede, alguns galpões, um pomar, tudo aí, e por aí vai. Eu vou tratar dessa maneira. Aqui você poderia fazer um mapeamento mais detalhado, mais cadastral, como eu disse, cadastrar o que é esse galpão, o que são as edificações, cadastrar as estradas. Mas para a gente ser mais prático aqui hoje, eu não vou fazer tão detalhado. Eu só quero mostrar como você pode gerar um produto. Tá certo? Aliás, eu esqueci de... Deixa eu vir aqui, ó. Nos atributos, eu esqueci de atributar alguns elementos. Esse último aqui é vegetação, ó. Deixa eu abrir a minha tabela aqui, só para eu atributar os outros elementos. Ó. Tudo isso aqui que eu fiz agora, ó, é vegetação. Vou clicar aqui em cima, vou colocar vegetação. Pronto, já atributei tudo de uma vez. Gustavo, como que faz isso? Tem umas dicas rápidas lá no canal que eu mostro como que faz, viu? Aqui a ideia hoje é só desenvolver o produto. Esses detalhes, ferramentas, alguns cliques, vocês vão ter a oportunidade de aprender depois em outro momento ou em outros vídeos que eu já tenho prontos lá no meu canal. Então, já fiz isso. Agora eu vou extrair o quê? Os pivôs e vou extrair essa área que eu chamo de área administrativa, viu, pessoal? Vamos lá? Vou clicar aqui, ó, em Create Features. Agora, nos pivôs, eu vou usar o círculo, porque ele vai ser mais fácil. Eu não vou precisar clicar em volta e traçar aqui certinho. Eu vou clicar no círculo, ó. Vou marcar aqui bem o centro do pivô. Marcando, eu vou só arrastar para fora e ele vai, ó, traçar o círculo para mim. Então, ó, vou traçar ele aqui mais aproximado e vou fazer um ajuste. Dá um duplo clique e ele finaliza. O que eu vou fazer? Eu vou só fazer um ajuste aqui, ó. E beleza, ficou ok. E agora eu vou extrair o outro pivô da mesma maneira. Vou marcar aqui o centro, vou dar um zoom mais aproximado, marco o centro do pivô, diminuo o zoom e olha, vou extrair aqui. Duplo clique, finalizei, está aqui extrair os meus pivôs. Vou abrir aqui a tabela, que eu devia já ter atributado na hora de fazer. Vou selecionar os dois, ó. Vou vir aqui em atributos, uso do solo, e vou colocar pivôs. Beleza. Feito isso, eu vou caracterizar a minha área administrativa, que é esse pedacinho aqui. Vou fazer como? Eu vou pegar aqui, em Create Features, uso do solo, ó, eu vou mapear dessa maneira aqui, ó. Vou traçar, pegar essa área aqui, ó, não vou encostar no pivô. O pivô passou um pouquinho para fora, mas não tem problema. Vamos partir do princípio que ele está na posição certa.
E olha, eu vou traçar dessa maneira aqui, ó. Vou aqui respeitar essa limite da vegetação, vou usar o trace, ó. E já pegando um gancho aqui no limite da barragem. Concluir. Essa aqui é a minha área administrativa. Tudo que tem em volta agora, pessoal, eu vou tratar como área de agricultura de sequeiro. Tem umas estradas no meio? Tem. Mas nós vamos tratar tudo como agricultura de sequeiro só para ser mais prático. Você, para ser mais, vamos dizer, correto, você teria que extrair as estradas aqui, fazer o desenho de todas as estradas e extrair elas certinha da propriedade que você está fazendo. Mas nós vamos fazer um mapeamento um pouco mais simplório, menos cadastral. Vou aqui agora atributar, né? Atributos, vou chamar aqui de área administrativa. Beleza. Terminando agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou finalizar a minha edição. Vou aqui em Stop Editing. Ele pergunta se você quer finalizar, eu vou colocar sim. Mas, Gustavo, como você vai fazer o restante? Cadê os outros elementos? Deixa eu ver se está tudo certo aqui, gente. Se não caiu. Está funcionando, está tudo certo. Mas como assim você não fez a área de sequeiro? Sabe? Como você vai fazer? Eu vou usar uma ferramenta que vai ser muito mais prática aqui. Eu já tenho todos os elementos feitos aqui dentro, certo? Eu mapeei tudo dentro de um mesmo shape. Ou seja, aquilo que sobrou da propriedade que não foi mapeado vai ser a nossa agricultura de sequeiro. Então eu vou usar uma ferramenta que é o Erase. O que é o Erase, pessoal? O Erase ele vai fazer a exclusão de um elemento a partir do outro. Vamos ver na prática? Ele está aqui em Analyze Tools, Overlay, Erase. Está aqui. Como que funciona a ferramenta? Olha, aqui tem um esqueminha. Você tem um arquivo de entrada e você tem aquilo que você quer excluir desse arquivo de entrada, ou seja, apagar desse arquivo de entrada. E você tem um arquivo de saída que é a subtração de um pelo outro. Então, sendo assim, eu vou pegar o meu limite do imóvel e vou excluir tudo que eu mapeei dentro do uso do solo. Ou seja, vai sobrar só o que eu não mapeei, que teoricamente é a nossa agricultura de sequeiro. Então, vou colocar o uso do solo aqui. Eu não vou escolher diretório, vou deixar aonde ele está. E vou dar aqui um OK. Ele vai gerar para mim. Olha o que vai acontecer. Pronto. Tudo que sobrou aqui em volta, ó, agora eu tenho mapeado, sem eu precisar clicar lá na tela, clicar aqui no desenho, respeitar os limites igual eu fiz os outros. Então, pessoal, esse é um mecanismo para você ganhar tempo dentro dos seus mapeamentos. Se você já mapeou todos os outros elementos, o que sobrou é um único elemento, dentro das classes que você está construindo, basta você usar o Erase que ele vai gerar esse arquivo para você de forma automática. Abrindo aqui, ó, ele gerou aqui tudo em um elemento só, mas eu quero deixar ele separado, eu quero deixar esse arquivo em multipart. E quando o Erase faz, pessoal, ele já transforma um arquivo single part, ou seja, todos os elementos juntos em uma feição só. Eu quero ele multipart. Então eu vou abrir aqui o ArcToolbox, vou vir aqui em Data Management Tools, vou vir aqui em Features, Multipart to Single Part. E vou colocar aqui ó, o limite Erase. Vou mandar rodar. Não quero definir diretório. Vou deixar como está. E vou gerar o meu arquivo multipart. O que eu vou fazer agora, ó, gente? Eu já tenho esse elemento aqui, né? Olha, ele agora está separado. Ó, são dois. Eu vou o quê? Copiar ele e vou colar dentro do meu uso do solo. Vou ligar a edição do uso do solo de novo. Start Editing. Vou selecionar aqui, ó, eu já selecionei pela própria tabela. Ó. Selecionei aquilo que eu quero copiar. Vou dar um Ctrl C mesmo. Ó, Ctrl C. E vou dar um Ctrl V. Quando eu dou um Ctrl V, ele pergunta para mim aqui, ó, em qual shape você quer colar? No uso do solo linha ou no uso do solo normal? Quero no uso do solo normal. Vou dar um OK. Ele já colou. Se eu abrir o uso do solo agora, ó, tá aqui dentro. Ó. Eu já posso vir aqui, ó, de clicar aqui em atributo, vou chamar aqui agricultura sequeiro. Pronto. Posso agora fechar, excluir esse shape aqui. Agora eu estou com o meu mapeamento completo. A minha propriedade está 100% mapeada, pessoal. Agora está completa.
Vou finalizar a minha edição. E tá aqui. O que a gente fez até agora, pessoal? Nós fizemos aqui o mapeamento de uso do solo dessa propriedade. Eu acho que a gente já está num horário bem avançado, já tem mais ou menos 40 minutos que eu estou conversando com vocês. Eu quero repassar algumas coisas que a gente viu nessa live, que eu acho que eu passei muito rápido, e nós vamos concluir esse produto de hoje na segunda-feira, na live de segunda-feira. Por quê? Porque nós vamos fazer o layout dessa área. E a gente vai incluir dentro do layout uma parte de memorial descritivo de alguns elementos. Com isso, eu vou ter mais tempo para poder passar para vocês tudo de forma mais calma e a gente fechar esse produto e mostrar como você pode também vender e ganhar dinheiro com esse produto. Então, eu vou repassar algumas coisas, vou dar oportunidade para vocês que estão aí comigo. Ó, pode digitar no chat aí da nova ferramenta, dessa ferramenta de webinário, que é até da Hotmart, para você perguntar, tirar suas dúvidas, dar o seu feedback para mim, ver se funcionou, se está tudo ok. Se ficou alguma dúvida, eu não quero que você saia aqui hoje com dúvida dessa live, viu, pessoal? Quero que vocês saiam aqui com a proposta dela bem clara na mente de vocês. Então, o que a gente fez aqui hoje? Nós baixamos uma imagem de satélite. Eu não mostrei baixando para a gente poder ganhar tempo. Essa imagem demora alguns minutos para baixar, 30, 40 minutos, depende da conexão de internet. Então, ela demora alguns minutos para baixar. Então, a gente fez o quê? Baixou uma imagem de satélite com uma resolução adequada que eu conseguisse identificar os elementos base da propriedade que eu estou fazendo. Depois disso, eu fiz um processo de junção das bandas em uma imagem só, fiz uma composição dessas bandas em uma única imagem, um único arquivo. Depois eu fiz a fusão dela com uma banda pancromática de resolução melhor, disponível no próprio satélite, para que eu conseguisse ter uma resolução mais adequada para fazer a identificação dos elementos e fazer o meu mapeamento. Depois disso, eu comecei a classificar, a olhar a minha imagem, fazer a classificação somente olhando na imagem para ver quais elementos, quais usos existentes dentro dela tem para que eu conseguisse classificar e separar. Eu identifiquei alguns, que é a vegetação, as áreas de pivôs, a barragem, a área que eu chamo aqui de área administrativa e a agricultura de sequeiro. Então, eu separei nos elementos que eu quero classificar. Eu poderia detalhar ali mais, como eu disse, eu poderia detalhar as estradas, eu poderia detalhar o que esse galpão e as edificações são. Eu poderia separar aqui essa agricultura por classe de cultura, se é alguma área de soja ou até de milho, eu não sei. Você poderia fazer essa separação. E dentro da vegetação você poderia separar por floresta de galeria, por floresta estacional, por áreas de capoeira. Você poderia classificar também, detalhar ainda mais os elementos de mapeamento dessa propriedade. Pessoal, se eu olhar muito para o lado é porque eu estou vendo se a live está funcionando ainda, viu? Se não caiu. Depois disso, eu vim para o quê? Para fazer o meu mapeamento, que é o quê? O desenho de fato, a vetorização desses elementos dentro da imagem de satélite. Usei aqui o ArcMap, né? A ferramenta de edição vetorial. Eu criei um shape antes, um shape de referência aqui de uso do solo. Eu não mapear o uso do solo de linha, vamos fingir que não existe, mas existe uma hidrografia aqui. Ou a gente pode concluir na aula depois. Aliás, é só uma hidrografia, vamos fazer ela aqui para a gente concluir. Então, o que eu fiz? Eu criei um shape de referência com uma coluna na tabela de atributos de descrição. Ou seja, eu quero ter todos esses elementos em um único shape. Eu poderia fazer um shape para cada um desses elementos, pessoal. Não teria problema nenhum, nada de certo ou errado. Só que eu preferi deixar eles todos em um só e separar eles dentro da tabela, porque assim, lá no layout, quando eu for fazer o meu layout, basta eu classificar o meu arquivo, eu já tenho ali todas as simbologias separadas de forma muito rápida e automática. Vamos criar aqui só a nossa hidrografia. Onde está a nossa hidrografia, pessoal? A nossa hidrografia é um rio, ele passa aqui mais ou menos no limite dessa propriedade, no meio dessa mata aqui. Vou pegar aqui, ó, uso do solo linha. A hidrografia, pessoal, quando a gente traça, eu vou até ligar a imagem inteira para a gente ter uma noção. Ela está passando provavelmente no limite dessa propriedade. E aqui, ó, ela desce e encontra aqui com a barragem. Mais ou menos aqui, ó, a gente vê a conexão da hidrografia com a barragem. Ela alimenta a barragem aqui. Daqui, ela desce um pouco para cá. Provavelmente tem uma nascente aqui nesse meio.
E é mais ou menos assim que está essa hidrografia. Vamos traçá-la aqui agora. Para traçar a hidrografia, então, eu vou fazer o quê? Eu vou aproveitar aqui o limite da propriedade, porque provavelmente ela está no limite. Vamos atribuir que ela está no limite. Vou clicar aqui, usar o trace. Vamos traçar aqui. Chegando aqui, eu vou mudar, alterar a ferramenta e vamos traçar agora aqui no meio. É meio arbitrário mesmo, pessoal. Você vai estimar a partir aqui do caminhamento da vegetação. Até me parece que ele está mais aqui, assim, aonde ele vai concluir aqui, dentro da barragem. Clica 2 vezes no final, finalizei a medição. E aqui tem uma parte para baixo. Essa hidrografia provavelmente ela continua para cá, talvez tenha até uma nascente aqui, Mas vamos traçar esse braço da hidrografia. E aqui, provavelmente tem alguma coisa que segue aqui, que alimenta de fato essa barragem a partir de uma nascente. Vamos fazer assim, mais ou menos até aqui. Então, aqui a gente estimou algumas dessas informações, pessoal. Talvez você precise da orientação do proprietário da fazenda. Ele vai te falar, olha, tem uma nascente no meio dessa mata aí, Então, você vai traçar a hidrografia mais ou menos até tal lugar. Então, claro que alguns elementos você consegue extrair olhando exatamente da imagem. Outros você ou precisa estimar, abstrair, ou a partir de um levantamento de campo. Então, para ter certeza, isso daqui eu estou estimando. Essa hidrografia ela é aproximada. Eu estou estimando que ela está passando nessa posição. Pode ter uma alteração? Pode ter uma mudança? Sim, pode. Porque eu estou usando somente um insumo de imagem. Na prática, quando você for elaborar um produto para o seu cliente, você vai usar o conhecimento da área dele. Claro, se você não tiver ido a campo, feito ali uma visita de campo para validar, você vai utilizar a experiência e o conhecimento que o proprietário ou alguém que mora na fazenda tenha da área dele, para que você consiga ter mais precisão na identificação desses elementos que são um pouco subjetivos. Que a elaboração dele é mais subjetiva, ela é mais abstrata. Então, você precisa aqui desse subsídio para ter mais precisão. Aqui eu estou atribuindo o que eu sei mais ou menos e eu posicionei dessa maneira a hidrografia. Aqui, para finalizar, teria que ter um ponto aqui de nascente, mas eu não criei. Vamos criar aqui agora, só para poder ficar bem certinho esse elemento. Vamos colocar aqui o uso do solo. Ponto. E eu vou colocar aqui em siglas 2000. A gente pode até brincar com esse shape de pontos. Vou adicionar aqui para dentro. Vou colocar aqui o mesmo field, descri de texto 256. Que eu vou colocar um ponto aqui como fed. Vou colocar em modo de edição agora. Vamos editar esse shape de pontos. Vou clicar com o botão direito em cima dele. Edit, Start Editing. Vou clicar aqui em uso do solo ponto. Vou marcar no final da linha aqui, como a nascente. Como ele ainda está selecionado, vou abrir aqui os atributos. Aqui na descrição eu vou colocar nascente. E eu vou supor que esse aqui, um galpão ou uma edificação maior, eu vou supor que aqui seja a sede. Então eu vou marcar um ponto aqui, vou chamar esse ponto aqui de sede. Para a gente poder classificar, vocês vão ver como vai ficar interessante lá no mapa final. Vamos colocar aqui Stop Editing, vamos finalizar. Pronto, a gente já extraiu, pessoal, todos os elementos dentro dessa propriedade. Eu consigo agora fazer o meu mapa de uso e ocupação do solo. Mas como eu disse, para fazer um mapa de forma mais calma, mais tranquila, a gente ia gastar aqui pelo menos mais 1 hora. Então, não quero me estender muito, eu quero que essas lives sejam bem mais leves, mais dinâmicas, e vocês não sintam como um conteúdo pesado. Então, eu quero sim que seja mais leve para vocês. Então, a gente vai parar por aqui hoje. E a gente vai concluir aqui. Eu vou até salvar esse projeto que a gente está fazendo aqui. Vou salvar ele lá na pasta que eu estou com os arquivos. Que é essa pasta aqui, Vamos lá. Essa pasta live. Vou salvar aqui, mapa de uso do solo. Para a gente continuar isso na segunda-feira, na nossa próxima live, a gente vai terminar esse produto e eu vou mostrar para vocês como é possível vender um produto como esse.